A democracia, um poema debochado. Essa palavra é um poema debochado. É o seguinte, cracia vem de kratos, que quer dizer governo, e demo quer dizer povo, ou seja, governo do povo. Ou deveria ser assim, né? Mas pode ser que não seja, talvez. Enfim, mas será que as democracias podem acabar? Uma bela reflexão, tem até um livro muito bom que fala sobre isso. Bem, a gente quando pensa em autocracia, em governo autoritário, a gente sempre imagina aquele governo que dá um golpe militar. Bem, já foi assim. Pode ser que aconteça também em outros locais, mas já foi assim. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Na Guerra Fria, aconteceram vários golpes militares ao longo do mundo, principalmente aqui na América do Sul. Principalmente aqui na América do Sul aconteceram vários golpes militares. Virou uma modinha. Um grande exemplo foi em 1973, quando Salvador Allende tomou um golpe no Chile, morreu logo depois, e Pinochet tornou o Chile uma ditadura. Aí você vai pensar assim, isso também aconteceu no Brasil em 1964. Enfim, temos vários exemplos aqui na América do Sul. Você vai pensar assim, será que isso acontece de fato com governos militares? Golpe militar? Não. Os autocratas aprenderam a lidar com a democracia. Pois é, com esse poema debochado. Bem, exemplo, temos Orbán, que no seu primeiro mandato como primeiro-ministro, nada tinha a ver com um cara antidemocrático. Bem pelo contrário, ele nunca deu um indício de autoritarismo. Entretanto, quando ele voltou ao poder, tornou-se um monstro que todos já conhecem lá na Hungria. Todos conhecem a história de Orbán na Hungria. Bem, também temos o louco lá nos Estados Unidos, onde todo mundo gosta de falar que é uma das principais democracias e que inclusive passou por alguns loucos ao longo do tempo que foram diluídos pelos partidos, né, por esse controle partidário. Aliás, para muitos cientistas políticos, os partidos são os verdadeiros controladores nesse processo de filtragem de candidatos que possivelmente possam ser antidemocráticos. Ou seja, trocando miúdos, os partidos políticos deveriam ser os maiores funis, né? Aquela peneira, a peneira da democracia. E nos Estados Unidos temos um exemplo, todos devem ter escutado falar, de Ford. Bem, nacionalista, populista, extremista e que foi filtrado por essa célula chamada partido que não deixou que ele alcançasse os seus objetivos. Porém, quando essa célula, de novo falando, chamada partido, ficou mais flexível, Trump entrou nesse jogo. Populista, extremista, nacionalista, racista, enfim. E aí tivemos o modelo nos Estados Unidos, a tal grande democracia de um governo autoritário. Aqui tivemos também o nosso louco ex-presidente Bolsonaro, o único presidente após 1988 que não conseguiu ser reeleito. Ainda assim, ele arrasta uma gama, uma legião de fanáticos, extremistas, conservadores, hipócritas. Essa é a verdade. Beira loucura, vou dar um exemplo para você. Tem um grande amigo, muito boa pessoa, aliás, que é bolsonarista louco. E ele chegou a me telefonar, conversou comigo, perguntando se eu conhecia algum médico que poderia testar que ele não tivesse a obrigatoriedade de ser vacinado para a Covid-19. Porque ele disse que tomou a primeira dose da vacina, teve uma trombose, o cara é hipertenso, o cara é diabético, o cara é cardíaco, o cara tem uma série de problemas de saúde, e aí ele disse que teve uma trombose, foi no médico, e o médico, entre linhas, né, falou para ele que
essa tal vacina para a Covid-19 causa trombose, está matando muitas pessoas em consequência disso. Mas pergunta se um médico deu um laudo para isso. Não. Bem, não houve laudo. Se ele falou, não houve laudo. Se ele não falou, esse amigo queria me convencer que tomar a vacina para evitar a Covid-19 é uma loucura. Bem, é uma loucura bolsonarista. O extremismo é isso. Ele trabalha democraticamente a cabeça daquela pessoa com uma excelente estratégia de marketing político, convencendo uma parcela dessas pessoas, aquela classe que tem menos possibilidade de alcance educacional e cultural / científico, e aquela outra classe dominante que tem seus interesses, a simplesmente expor as mentiras, teoria da conspiração, convencer a massa e arrastar uma legião. E aí você cria um extremismo esse que acaba colocando um autoritário no poder, assim como já tivemos Mussolini, Adolf Hitler e outros autoritários, que a história bem fala sobre eles e que foi apoiado pelo povo. Por isso, atualmente, as estratégias não são mais, ou bem dificilmente são, via golpes militares. Normalmente, as estratégias para que cheguem a ditaduras ou governos autoritários são exatamente baseadas na democracia. E por falar em democracia, a gente vai falar sobre outro assunto rápido e muito importante também. Porque a democracia, em países violentos, chega a ser flutuante. Como você vai entender democracia se você vive num país violento? Violento em todos os sentidos, principalmente baseado em racismo, discriminação, intolerância. Então, que democracia é essa? Ela é flutuante. Enfim, no Brasil os casos de racismo aumentaram em 67%. E os casos de injúria racial em 32,3%. Isso leva a crer duas coisas. Os dados que são criados para que chegassem a esses números foram divulgados há pouco tempo pelo Anuário de Segurança Pública 2023. Essa é a fonte. Mas também são subnotificados pelos Estados-membros diante das suas secretarias de Estado. Ou seja, mesmo diante de uma grotesca subnotificação, nós temos casos extremos aqui no Brasil. Somos violentos, somos racistas, e tivemos agora um caso aqui no Rio de Janeiro, há 2 dias pelo menos, de injúria racial, onde ainda assim a pessoa que cometeu não foi autuada no novo modelo de punibilidade, no novo modelo legal. Uma desculpa jurídica falha, mas é isso que acontece. Será que a nossa administração pública é preparada para atuar nesse sentido, já que ela não leva a sério o racismo? Não leva. Não leva a sério o racismo, não leva a sério a violência contra a mulher, não leva a sério a intolerância religiosa. Não, a nossa cultura, a nossa administração pública não leva a sério, não produz os dados. Outro grande exemplo é que os dados de violência contra os grupos de LGBTQIA+, simplesmente são subnotificados, e tem alguns estados do Brasil que nem divulgaram dados, não tiveram nem preocupação de criar e divulgar esses dados. Enfim, algo grotesco. E por falar em filtragem dos partidos para que os antidemocratas, não cheguem ao poder, nós temos exemplos a esse. Ontem eu estava vendo um post nas redes sociais falando sobre um post feito por um admirador do Partido Novo, dizendo que o Sistema Único de o Sistema Único de Saúde, nosso SUS, modelo beveridiano, aliás, o melhor do mundo, enfim, só seria eficaz, eficiente e efetivo se os nossos parlamentares utilizassem a rede pública. Que lindo! Mas agora eu te pergunto,
Você conhece algum parlamentar do Novo que utiliza a rede pública? Sem mentirinha. Sem mentirinha. Que não tenha plano de saúde e utilize o SUS. O nosso modelo beveridiano. Eu não conheço. Então, é um deboche contra a democracia. Tem também parlamentares dentro do Novo que tanto falam do dinheiro público, não gostamos do dinheiro público, e desde os 18 anos de idade trabalha na aba do dinheiro público. Nunca teve outra profissão, foi embora do país, voltou. Eu li o livro, hein? Eu li o livro, a biografia. Então, se os próprios partidos não estão fazendo essa filtragem, alguma coisa está errada no nosso modelo de democracia, no nosso modelo democrático, e devemos pensar sobre isso. Beleza? Último detalhe antes de encerrar o vídeo. No último vídeo que fiz, fui criticado por alguns bolsonaristas, a gadaiada, dizendo que me chamou de burro. Eu elogio, tá? Um burro é um animal muito inteligente, tá bom? Muito inteligente. Gostei do elogio. Dizendo que eu justifiquei que não existe ligação entre o MST e os partidos de esquerda, principalmente o PT. Repito, não existe relação documental. Olha a palavra, escutem a palavra, observem a minha fisionomia. Não existe relação documental. Mas se existe relação ideológica com os partidos de esquerda, aí é outra coisa. Existe uma diferença tênue na língua portuguesa entre documental e ideológica. Valeu? Pega essa hermenêutica. Sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.